Boa noite. Boa noite, doutor. Você que O som para mim tá chegando bem aqui. Como é que tá aí? aqui também, o seu está falando bem. Tá só um pouquinho baixo. Vai. Um pouquinho. Vou até colocar meu fone. Eu perdi o seu agora. Vai entrar. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Como é que tá o meu aí? O áudio tá bom? Para mim tá bom. Pessoal de casa aí, Tá bom? tá conseguindo escutar aí? Tô vendo aí meus amigos aí. É. Então, o meu tá ruim, pra variar. Boa noite. Tava um pouquinho baixo para Tá mim. baixo? Tá um pouquinho. Se eu, quando eu falar sempre, o seu tá bom. Como é que ficou agora com o som do Dr. Marcelo desligado? Como é que ficou aí o som agora? 100%? Tudo ok? Então, nós vamos ter que fazer aquele mesmo esquema, né? De um fala e depois o outro fala. Mas eu acho que agora tá ok, né? Pelo pessoal está dizendo aí. Bom, então, muito boa noite a todos aí que estão nos... Ainda tá baixo ou tá normal agora? Agora tá bom? Agora tá normal? Ruim? Agora, nesse momento, tá ruim? Deixa eu ver melhor. Não, acho que agora tá bom. A maioria tá falando aí que tá bom. Ficou 100%. Então, olha aqui, pessoal, vou dar início aqui à nossa live de hoje, falando a respeito de um tema aí que eu sei que o pessoal tem bastante interesse, que é posse e porte de arma de fogo. Peço desculpas aí, eu demorei um pouquinho, porque o Arthur, meu filho, demorou um pouco para dormir, mas por isso eu demorei um pouco para entrar, né? É coisa de pai que mora sozinho, então, mas faz parte. Bom, como todos sabem, o tema da live é esse, posse e porte de arma de fogo. A gente vai bater um papo aqui, vamos abordar alguns pontos polêmicos. Eu antecipo que não vou emitir qualquer tipo de opinião política ou de cunho ideológico, até por conta do cargo que exerço hoje de chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas vamos tratar do tema de forma objetiva. Acho que vai ser aí, o doutor Marcelo tá livre aí para emitir esse tipo de opinião, eu não. Vamos tentar tratar do tema de forma bem objetiva. Eu vou começar aqui na nossa pauta, que a gente combinou, falando da questão de posse de arma, ou seja, aquisição e transferência de arma de fogo. São dois processos administrativos que nós temos hoje no país, feito junto à Polícia Federal ou junto ao Exército Brasileiro, que são os dois órgãos hoje que registram armas no país. O Exército, muito mais a questão dos militares, né, casos específicos como a ABIN, o Gabinete de Segurança Institucional, e um caso bem genérico, bem amplo hoje, que são os CACs, categoria do qual, inclusive, eu faço parte também, e que nós vamos tratar aqui dentro dessa nossa live. E nós temos a aquisição da arma para a defesa residencial ou para a defesa do estabelecimento empresarial, autorizada pela Polícia Federal. Aí vem aquela polêmica a respeito da propriedade ou simplesmente a concessão para ter a arma. Majoritariamente, a doutrina sempre entendeu que a arma de fogo é um bem móvel e, por isso, nós teríamos a propriedade desse bem ao adquiri-la, seja uma aquisição derivada, ou seja, por compra e venda junto a um fornecedor, ou através de transferência dessa arma de outro particular. Bom, nós vamos abordar essa questão também aí. O pessoal já perguntou aqui se o governo Lula vai mudar. Hoje nós temos algo que o tema foi constitucionalizado.
E eu acho que essa parte não deve mudar mesmo com o novo governo, porque o tema já foi tratado pelo Supremo em um julgamento vinculante, com caráter erga omnes, ou seja, com efeito para todos, que deu o tratamento da seguinte forma ao artigo 4º da Lei 10.826, e aí é específico para armas adquiridas junto à Polícia Federal, porque são armas para fins de defesa residencial e defesa do comércio. E disse o seguinte, né? Essa ADI, abre aspas, vou mencionar aqui o trecho mais importante. A aquisição de arma de fogo é medida excepcional que deve ser justificada caso a caso. Fecha aspas. Então, o Supremo, que é um intérprete da Constituição, ele deu interpretação ao artigo 4º da Lei 10.826, dizendo que a aquisição de armas para defesa residencial, estamos falando de posse somente, para defesa pessoal em casa ou no local de trabalho, é uma medida excepcional. Então, interpretando desta maneira a expressão declaração prevista no artigo 4º da Lei 10.826 de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. O que fez com que nós tivéssemos que passar de uma análise que era puramente objetiva para aquisição e transferência de arma de fogo, onde nós só verificávamos os requisitos de forma objetiva, para analisar a questão da declaração da necessidade num aspecto um pouco mais subjetivo, analisando se de fato o requerente necessita ter uma arma de fogo em sua casa para defesa do lar ou do seu estabelecimento empresarial. Gostaria de ouvir aí a opinião do Dr. Marcelo Chad a respeito desse entendimento do Supremo e qual é a análise que ele faz, se isso irá ter alguma alteração agora com o novo governo ou se vai se manter com a mudança aí de governo a partir do ano que vem. Vamos primeiro tentar fazer esse teste aí, ver se o pessoal está me ouvindo com o seu microfone aberto aí, doutor. O pessoal está ouvindo aí, tranquilo? Acredito que sim, né? Bom, o tema é polêmico, né? Nós estamos vivendo em um país que já há algum tempo vem sofrendo algumas instabilidades jurídicas, né? Nós, de certa forma, não conseguimos prever as atuações jurídicas, né, do judiciário. Cada juiz acaba aquela velha frase, né, de que cada juiz tem uma cabeça. Isso cada vez vem mais se consolidando, infelizmente, mas acredito que por um período também que não perdurará por muito tempo, né? Já vem os estudiosos, né, já vem trabalhando nisso, né, tanto na academia quanto na própria prática jurídica, para estabelecer um certo padrão, né? Essa segurança jurídica se faz muito importante para um Estado democrático, enfim, isso é muito necessário. Houve essa mudança, né, desse entendimento através dessa ADI, como muito bem falou o doutor aí, e ao que me parece, sobre esse ponto, acredito que mudar para enrijecer só se vier aí uma nova lei, porque a interpretação já restringiu, né, bastante, que foi no sentido de que para a aquisição, para a posse, precisa-se então comprovar a efetiva necessidade, né, algo que já era entendido, né, como de todas as formas, né, agora passou-se a ser a arma uma exceção, né, com o entendimento do ministro do STF, o Edson Fachin. Então a arma o porte era uma exceção, a posse continua, passou também a ser uma exceção dentro desse cenário em que era anterior a isso, a essa decisão, basicamente precisava-se preencher os requisitos, né, ali como os testes psicológicos, né, o teste de tiro, a idade mínima, etc., os antecedentes, todos aqueles requisitos, e a efetiva necessidade, então, ela era
já era previsto, já era, me fugiu a palavra, a efetiva necessidade, ela já era, não é prevista, meu Deus, a efetiva necessidade já era, doutor, me dá a cola aí, a efetiva necessidade, ela já era presumida, eu fiquei com previsto aqui na cabeça, desculpe, presumida, a efetiva necessidade já era presumida, é o horário, hoje eu tive aula de doutorado o dia inteiro, a cabeça já está falhando, então ela já era presumida. Agora não, precisa se comprovar. Obviamente que o doutor, como muito bem já falou em outros momentos aí, discutindo sobre o tema, já explicou isso de forma incessante aí, exaustiva, de que a efetiva necessidade ela não tem o mesmo rigor, né, da questão do porte. Até gostaria que o doutor explicasse um pouco isso aí, sobre esse rigor. Vou manter o meu microfone ligado para a gente ver se vai assim. Não vai não? Tenta aí. Vamos dar. Fala para mim. Não, cortou. Então, aproveitando o que o doutor Marcelo colocou, para mim, lendo a lei, o artigo 4º da Lei 10.826, ele é claro quando ele fala o seguinte: para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade. Aí, isso é a aquisição da arma e registro. Né? Artigo 4º, caput da Lei dos Armamentos. Quando a gente vai no artigo 10, ele fala o seguinte, artigo 10, que trata do porte, categoria, defesa pessoal. Aí, no parágrafo 1º-A, nós temos o inciso 1, onde diz o seguinte: demonstrar a sua efetiva necessidade. Então, olhando, né, a lei e vendo que ela usou palavras distintas, eu sempre entendi o seguinte: a aquisição é objetiva, enquanto que o porte depende de um requisito subjetivo, que é a demonstração da efetiva necessidade. Então, eu sempre entendi da seguinte maneira: essa declaração do artigo 4º, ela invertia o ônus da prova. Ela dizia para a administração o seguinte: olha, essa declaração presume-se verdadeira, salvo se a administração provar em contrário. E no artigo 10 seria o oposto. No artigo 10, o interessado, o particular, é que tem que fazer prova perante a administração de que ele necessita transitar com a arma. Eu sempre interpretei dessa maneira. Foi o entendimento que eu coloquei em prática logo assim que assumi a delegacia. Mas veio essa ADI e nós, como agentes públicos, estamos sujeitos às consequências dessa decisão. Eu tive que ajustar o meu entendimento ao entendimento do Supremo, que disse que esse declarar aqui não é algo objetivo, que esse declarar depende de uma comprovação. Como nós estamos falando de um processo administrativo onde não existe previsão de prova testemunhal, outro tipo de prova que não seja a documental, o requerente precisa, já no momento em que ele ingressa com o seu requerimento de aquisição ou transferência, fazer a prova pré-constituída de que ele necessita adquirir uma arma de fogo, sendo que tudo aquilo que ele informa no corpo do requerimento, ele precisa apontar documentalmente algo que comprove. Eu vejo, doutor Marcelo, que muitos requerimentos eles ficam parados por falta de, como é que eu vou dizer? Por falta de cuidado do requerente. Por quê? O artigo 4º, nos seus incisos, ele traz toda a documentação necessária. E é essa documentação que é solicitada do requerente quando ele ingressa lá no site e entra com o processo de aquisição de arma. Então, eu vejo, passam por mim, por dia, em média, 50 a 70 requerimentos que eu analiso diariamente, tá? E eu vou... os requisitos objetivos eu deixo o analista dizer. O subjetivo, o analista vai falar também, mas eu vou dar uma olhada.
Mas o objetivo, eu não tenho tempo de ir lá conferir se juntou a certidão do primeiro ao quarto ofício, se juntou a certidão de antecedentes criminais eleitorais, e aqui eu faço até uma brecha. No outro dia, um advogado não sabia a diferença entre certidão de quitação eleitoral e nós vamos tratar desse tema da perda. Eu não sabia a diferença entre certidão de quitação eleitoral e certidão de antecedentes criminais eleitorais. Né? Aí me procurou lá para isso. Eu entrei no site da Justiça Eleitoral e mostrei para ele a diferença. Né? Então, para que ele juntasse a certidão correta, porque o processo estava sendo indeferido por conta da certidão equivocada. Tá? Mas, vamos lá. Fora essa questão que é bem objetiva, da documentação necessária, tem gente que não junta a carteira de identidade, e o problema hoje é a justificativa. Então, existem justificativas muito sumárias, tipo assim, declaração de necessidade de aquisição de arma. Aí ele coloca assim, moro no Rio de Janeiro. Ponto. Teve uma que eu gravei até um vídeo, porque essa foi a melhor de todas. Falou assim, eu não preciso comprar uma arma agora não, mas como apareceu alguém querendo vender num preço muito bom, então eu decidi que vou adquirir uma arma. Né? Então essa eu só acreditei porque vi. Porque se me contassem, talvez eu ficasse incrédulo. Então, mas perceba, aí uma pergunta que foi muito feita, que eu acho que é interesse de todos aqui. Hoje, para adquirir uma arma, é tão difícil quanto para portar uma arma depois da decisão do STF? Não. Porque vejam bem. Primeiro que as necessidades são distintas. A necessidade para a aquisição da arma é a defesa residencial ou a defesa do local de trabalho onde ele é proprietário e ou responsável. Tá certo? Então, ele precisa demonstrar que existe necessidade de uma arma ali. Então, como é que ele pode fazer isso? Olha, a localidade onde eu resido é uma localidade assolada por assaltos à residência, o índice de criminalidade alto, junto à documentação que comprova isso, tem sido deferido. Tá? Ou o meu local, eu trabalho com joia, ou eu trabalho, ou no meu local de trabalho produto eletrônico, é muito visado e tal, e vai ser autorizado. Agora, o problema é que as pessoas, eu acho que têm preguiça de escrever. Então, ele descrever e juntar documentação. E eu acho aquele site bem autoexplicativo. Então, eu não tenho prazer nenhum, né? Dizem que prazer do servidor público é dizer que falta documento. Eu não tenho prazer nenhum em fazer isso. Muito pelo contrário. Todas as vezes que eu chego lá e está faltando documento, tem que indeferir, notificar para o cara juntar, para mim é um transtorno tremendo, porque eu tenho um número para apresentar da delegacia, esse processo fica parado, aguardando, né? Fica acumulando. Para mim é ótimo quando o processo já vem totalmente instruído e eu ou defiro ou indefiro. Não preciso ficar mandando, avisando que está faltando isso, está faltando aquilo, para o sujeito juntar e aí fazer uma nova análise, rever a decisão anterior e tal. Mas nunca o porte terá os mesmos requisitos da posse. A posse continua sendo mais simples que o porte. Tá? Agora, demanda uma instrução melhor do processo. Demanda hoje, a partir dessa decisão do STF, que o interessado ele instrua melhor o processo. A live vai ficar gravada. Agora, eu vou falar, dentro ainda desse tema, vou falar com o doutor Marcelo o seguinte. Eu vi uma notícia hoje de que o próximo governo pretende retomar os calibres anteriores. O que aconteceu? No governo atual, foi editado, no ano de 2019, o decreto 9847, de 2019, que passou a considerar de calibre permitido armas que produzem energia cinética na boca do cano de até 1.620 joules. Este mesmo decreto deu ao Exército Brasileiro a atribuição de definir quais seriam os calibres permitidos e restritos, a partir dessa quantidade de energia gerada na boca do cano quando do disparo. O Exército assim o fez, editou a portaria 1222,
e lá trouxe alguns calibres que até então eram considerados restritos para o campo dos calibres de uso permitido. E aí, entre outros, nós tivemos 45, 9mm, 40, 357, entre outros, que saíram do campo do calibre restrito e ingressaram no campo do calibre permitido. E aí eu pergunto ao doutor Marcelo, havendo esta mudança, né, o que o senhor entende que vai acontecer com as armas que atualmente estão em mãos de particulares e que foram adquiridas na vigência do presente decreto e portaria, caso ocorra uma nova classificação de calibres e esses calibres voltem a ser considerados de uso restrito? O que o senhor acha com relação à posse desse armamento? Bom, como sempre, doutor sempre com as boas perguntas, né? Eu gostaria só de fazer, antes de entrar nesse tema, né, as justificativas, né, elas tanto mais voltada aí na questão que tratamos aí da posse, né, onde tem a maior polêmica atualmente, ela precisa ser bem fundamentada, né? Então o requerente precisa trazer esses elementos, né? E não, como o doutor trouxe aí, essa questão que parece ser aí uma preguiça, uma desatenção. E aí dou aqui, parabenizo a Polícia Federal pela estrutura do site, que é bem autoexplicativo, é bem fácil de se conseguir fazer, dar entrada, anexar os documentos, não tem nenhum mistério não. A gente que lida com sistemas de diversos tribunais ao mesmo tempo, como advogado, então você vai peticionar no interior do estado do Rio, tá de uma forma, na capital está de outra forma, você vai peticionar em São Paulo, é outra forma. Então aí sim a gente vê a dificuldade, tá? Então me parece bem facilitado mesmo, tá? Com relação a essa questão dos calibres, surge aí uma grande discussão e aí a gente parte até, né, eu também não vou adentrar aqui em questões políticas, acho que senão a gente já está num período sensível, né, ficar discutindo questões políticas e projeções futuras com bola de cristal aí não é o momento. Mas nós temos uma segurança já prevista, né, no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, a LINDB, e que trata aí do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. Ali vocês vão conseguir perceber que nós estamos diante de um ato jurídico perfeito, tá? Então, com o decreto anterior, né, o decreto atual, né, não é o anterior, é o atual, houve uma extensão do prazo para a posse dessas armas, por exemplo. Então, me parece que um problema pode surgir quando da renovação dessa posse. Aí pode ser que surja algum tipo de problema, porque seria uma maneira, existe uma maneira, aí a depender da visão do governo, e aí também a depender de discussões jurídicas, tá, pessoal? Isso não seria um tema pacífico, né? Porque a gente tem como exemplo de doutrina no direito administrativo a pessoa que constrói um prédio de 6 andares. Depois vem uma norma do município proíbe a construção de 6 andares e passa então a permitir só a construção de 3 andares. Então vai fazer o quê? Vai ter que, quando desocupar, vamos supor que aquilo seja para aluguel, né? Então depois que desocupou, vai demolir os 3 andares, né? Não é bem assim. Mas a questão do armamento, já houve uma situação de indenização, né, para a entrega desses armamentos. Mas existe um outro problema que houve no início, né, com o governo do atual presidente, uma redução um pouco do custo desses armamentos, mas depois esse custo subiu. Então haveria uma discussão aí para a restituição desse dinheiro dessas pessoas e também a forma como isso seria feito e a quantidade de armamento que
que foi comprado nesse período, né? E aí vale ressaltar aqui que criou-se um mito aí como se o governo tivesse feito uma facilitação para a aquisição da posse. Aí, por exemplo, na verdade não teve essa facilitação que se imagina. A lei, né, a lei não houve uma mudança na lei para isso, o que foi uma divulgação. Então essa lei permanece no mesmo sentido aí desde lá de trás, desde o início do Estatuto do Desarmamento. Então eu acho assim, é possível, mas é improvável dentro dessas circunstâncias de discussão jurídica, etc., de ser um ato jurídico perfeito, dessas pessoas já terem adquirido armamento. Isso se modifica um pouco com a pessoa que está em processo de compra, então ela não teve o deferimento, enfim, ou mesmo aquele que teve deferimento, mas ainda não comprou. Então pode ser que para aí, nesse caso, tivesse uma discussão mais, vamos dizer assim, jurídica mais fácil de ser resolvida. Mas existe, a gente não entrando no cenário político, mas não entrando, mas entrando, nós temos consolidou-se no país, né, toda uma estrutura. E aí que vale aqui um abraço aqui para os colegas aí que são CACs, né, para os donos de clube de tiro e etc., que houve uma estrutura econômica para isso, né? Fábricas foram construídas, pessoas foram contratadas, etc., para exercer esse trabalho de fabricação de arma de fogo, etc., o que a gente verificou aí que não aumentou a criminalidade. Enfim, as armas de crime no geral são armas ilegais, e nós temos então toda uma estrutura econômica também. Então não é simplesmente um presidente que assume num viés aí de desarmamentista, vamos chamar assim. Esse presidente não teria uma tarefa fácil aí, porque envolve não só o interesse, né, de pessoa particularmente, né? Existe o interesse de arrecadação, existe o interesse todo econômico, de clubes de tiro, de pessoas que vão ficar desempregadas, de empresários que investiram aí uma quantia elevada de milhões de reais, talvez em mais de um clube, enfim, fazendo uma estrutura acreditando na própria lei. Então o Estado precisa ter essa segurança para todos os sentidos. Essa segurança jurídica é importante para todos os sentidos no nosso país, e não é diferente para a questão do armamento. Eu acho que é mais ou menos por aí, não sei se consegui me fazer entender. Eu vou aproveitar até a brecha aqui do que o doutor Marcelo colocou e emitir minha opinião também. Eu entendo que não é um direito adquirido, até porque o ato é precário. Então, em ato precário, a gente não fala em direito adquirido. Agora, eu entendo como um ato jurídico perfeito. O que ocorre, alguém perguntou aqui se a profissão de despachante de armas é legal. Claro, é lícita, não há ilegalidade nenhuma nessa profissão. O que eu vejo é que, assim como existiu um problema logo assim que a lei do desarmamento surgiu, que houve uma anistia ampla e restrita para registro de armas de fogo. Para trazer essas armas para dentro do campo da legalidade, o registro era feito com requisitos mínimos. Mas qual o problema que as pessoas enfrentavam? Quando iam renovar. Quando elas iam renovar, aí o Estado dizia, não preenche os requisitos para ter esse tipo de arma. E aí o sujeito ficava numa situação muito complicada, porque lá atrás a lei permitiu que ele registrasse essa arma. Quando ele chegava para renovar, o Estado queria obstar a renovação. Alguns ingressavam na justiça, conseguiam, outros não conseguiam, e outros decidiram até entregar a arma em campanha de desarmamento, né? Exatamente por conta dessa insegurança criada por esta lei, que lá na sua parte final permitiu uma anistia para que as armas que estavam fora do campo da legalidade viessem para a legalidade, e depois houve um empecilho tamanho para que essas pessoas conseguissem regularizar essas armas no momento da renovação do registro. E nós sabemos, já da ADI 3112, que o registro válido
apesar do registro vencido não constituir crime, mas o registro válido é condição para manter o direito de ter a arma. Então, o próprio Supremo informou isso, que é periódica a renovação do registro para que ele demonstre que necessita ter a posse da arma. Um grande abraço, doutor Melino, ingressou aqui na live, colega lá da DRE. Bom, e dentro dessa ideia, eu quero colocar, aproveitando aqui o que o doutor Marcelo Chad disse, eu assino diariamente de 3, em média, 2 a 3 ofícios para a Justiça Federal e Estadual, onde me perguntam a origem da arma que foi encontrada num assalto, num homicídio, o que quer que seja. E alguns ofícios vindo da Polícia Civil também. Armas apreendidas em inquérito e, às vezes, já em processo judicial. O juiz ou o delegado lá manda um ofício perguntando em nome de quem está registrada aquela arma. E eu afirmo categoricamente que 90% das respostas é no sentido de que a arma não possui registro no SINARM. Não sei se essa arma possui registro no Exército, isso eu não posso afirmar. Mas no SINARM não possui. Então, objetivamente falando, dizer que a arma legal é que é a mais usada em crimes não é um argumento verdadeiro. Porque eu sou responsável por responder esses ofícios, vai a minha assinatura lá, eu entrego para a secretária pesquisa no sistema, verifica que aquela arma não tem registro, junta a pesquisa do SINARM e vai o ofício para o juiz ou para o colega da Polícia Civil, informando que aquela arma nunca teve registro. Então, essa conversa estou respondendo de forma objetiva. Não esse argumento de que a arma utilizada pelo crime ela tem origem lícita na maioria das vezes, esse argumento não procede pelo que eu respondo diariamente de ofícios com essa solicitação. Bom, passando então ao tema da questão do porte. Vou passar aqui Antes, deixa só, doutor, dá licença, deixa eu só passar fazer um comentário com relação a isso. Pode ser, 2 minutinhos? E aí, pegando esse gancho aí, existe uma situação que fala assim, não, então a arma ela pode ter a numeração raspada, e aí não vai conseguir se identificar. Eu já tive diante de uma situação, né, em que esse armamento foi raspado, esse armamento era legal, foi comprado com finalidade ilícita, então assim, a gente não tem nenhum meio, nenhuma atividade é 100% lícita, pode ser 100% lícita, a gente não pode garantir isso, né? Então, nesse caso da arma também, nós não podemos garantir que todas as pessoas que for comprar, e nem antes, gente, assim, sempre que o mundo é mundo, sempre que houve arma, pessoas utilizando para se defender, pessoas utilizando para o mal. Isso desde que a fabricação do aço, né, de uma faca, passou a ser assim. E nessa situação, a perícia da Polícia Federal, que é uma perícia bem diferenciada, consegue identificar o número. Então, muito se engana aquele que raspa a arma e acha que a arma não vai ser identificada. Vai ser identificada sim. Vai descobrir o CPF, vai descobrir o endereço, vai descobrir o nome da pessoa. Então, é uma situação que não é como se vende, é uma situação bem mais delicada com relação a isso. Eu vi um comentário aqui, eu olho poucos os comentários aqui, porque eu não consigo administrar muito bem isso aqui dos comentários, mas com relação a autorização, a questão da posse, etc., e do porte, é a autorização, não é concessão. Concessão, ambos são atos precários, mas é autorização. Alguém perguntou aqui, falou em questão de concessão, não, é autorização. Desculpa, doutor, cortar aí. Nada, foi ótimo aí. Bom, e vamos lá. Indo para o tema agora, então nós concluímos aqui que, só para o pessoal que chegou agora, que mesmo com a mudança,
nós temos um ato jurídico perfeito, é a nossa visão aqui, de que as atuais armas, elas não podem ser retiradas durante o período de validade do CRAF. Quando da renovação é que pode ser que ocorram problemas para renovar o registro dessas armas. Mas no período de validade, não. Aí alguém me pergunta assim, então é vantagem pegar essa arma agora do Sinarme e levar lá para o Exército, para o acervo CAC? Bom, depende muito, porque as armas em tese que estão no acervo CAC, no acervo de coleção, tiro esportivo e caça, essas armas não são armas em tese para defesa, né? Então, eu não me precipitaria de fazer isso num primeiro momento, até porque quem obteve agora a posse tem um registro válido durante um período de tempo, então eu não me precipitaria de chegar agora, não, então vou pegar todas as minhas armas e vou transferir para o meu CR. Eu particularmente não vejo essa necessidade assim, afobadamente, tá? Então, é só a minha visão, não acho, mas claro, é direito dele querer transferir, né? Direito a gente não discute, mas assim, será que é uma boa estratégia? Se tem um registro válido, eu preciso de uma arma dentro da minha casa, para minha defesa pessoal, da minha família, né? No meu local de trabalho, para a defesa do meu empreendimento, eu vou transferir essa arma para um acervo CAC, essa arma não vai poder mais ficar lá, e aí? Né? Então, eu não aconselho nesse primeiro momento, tá? Eu não vejo dessa forma, tá? Bom, e passando então para a questão do porte, né? Já que a gente resumiu a questão da posse, eu vejo aqui, na minha análise da lei do desarmamento, eu vejo basicamente 3 tipos de porte. Eu vejo no artigo 6º o porte funcional, em razão da função, concedido por lei e regulamentado através de decreto. Vejo no artigo 9º o chamado porte de trânsito, e ali inclui uma categoria também contemplada no artigo 6º, não posso esquecer disso, ou o pessoal me bate aqui, né? Que são os CACs. E, além disso, a questão daqueles que vão transitar no território nacional fazendo a segurança de cidadãos estrangeiros, porte esse também emitido, nesse caso, pelo Ministério da Justiça. E, no segundo caso, dos CACs pelo Exército Brasileiro. E temos no artigo 10 o porte categoria defesa pessoal. Então, basicamente, essa lei traz três tipos de porte. Mas tem também o do caçador de subsistência. Sim, verdade. Mas vamos concentrar nesses para facilitar aqui. Tá? Então, o que ocorre? As categorias não contempladas no artigo 6º ou contempladas no artigo 6º, mas que não têm o seu porte regulamentado de forma... Como, por exemplo, os CACs. Né? Entrando no tema dos CACs. Os CACs estão relacionados no artigo 6º, mas não existe a regulamentação do porte do CAC. Então, é como se fosse, abre aspas, uma norma de eficácia limitada, fecha aspas. Necessita de regulamentação a sua plena eficácia. Essa regulamentação não veio. Não houve essa regulamentação do porte dos CACs. Né? Então, o único porte do CAC que foi regulamentado é do artigo 9º, que é o porte de trânsito, que é aquele para a atividade. E aí, o que acontece é o seguinte, essa categoria, como não teve o seu direito do artigo 6º regulamentado, e não é atendida adequadamente pelo artigo 9º, que só permite o deslocamento para a atividade, costuma pleitear o porte do artigo 10. Aí dizendo que precisa do porte categoria de defesa pessoal. E nisso, eu conversando até com o doutor Arnaldo, que é presidente da ABAT, ele tem um posicionamento muito parecido com o meu nesse sentido. De que, como não regulamentam o porte do CAC, ele tenta burlar a lei para conseguir o porte do artigo 10. Né?
Só que o porte do artigo 10 é para quem, em razão da atividade, não foi contemplado no artigo 6º. Resta a ele, então, demonstrar o risco individualizado, o que é difícil, reconheço, né? O que é difícil. Mas essa questão dos CACs, a verdade é, no atual governo também não foi solucionada. Então, né, já que a gente falou lá, eu falei de um mito de um lado, vou falar de um mito de outro. A questão do porte dos CACs também não foi solucionada no atual governo. O atual governo não emitiu no decreto regulamentador como se daria o porte do CAC. Pode não ter feito por alguma estratégia, porque aí vai derrubar e aí o tema vai constitucionalizar e tal, não sei. Não vou entrar nessa seara. Mas o fato é, o porte do CAC não foi regulamentado. Então, o porte do CAC está lá no artigo 6º, se não me engano, no inciso 9º, é uma alma vagando. Né? É a procura de um corpo para habitar, porque está lá uma alma penada. Então, gostaria de ouvir do doutor Marcelo o que ele entende a respeito do porte do CAC. Se o porte do CAC poderia, e não foi feito, ser regulamentado na forma do artigo 6º, né? Ou se teria que haver no decreto algo que presumisse, como se tentou fazer, e depois caiu, que presumisse a efetiva necessidade do CAC para a concessão do porte do artigo 10. Gostaria de ouvir a opinião do doutor Marcelo a respeito disso. Doutor, perfeitas colocações. O que eu observo aí, primeiro aqui, dando aquela passada de olho aqui nas perguntas que eu dou aqui dentro do que eu consigo, né? Existe uma grande confusão, aí abrindo um parêntese, que é com relação à legítima defesa, né? Há quem, popularmente se entende, não, a minha arma é de CAC, né? Está registrada no Exército, então você não pode usar para legítima defesa. Não é isso que o doutor Marcelo colocou, né? Ele nem entrou nesse tema, nem entrou nisso aí, mas não é isso. É porque ela tecnicamente não é para isso. Então, em usada para legítima defesa, o agente terá que justificar a forma de acesso que ele estava a essa arma, que é uma arma que não é uma arma de um acesso mais fácil, né? Vamos dizer assim, dentro da guarda do acervo. Então, a arma da posse é uma arma que o agente pode ter um acesso e deve ter um acesso a ela mais rápido, porque ela é para isso, né? O objetivo da norma é esse. E até no deslocamento também, não é? Ela é para o acervo. Originariamente, ela pode ser para o acervo, mas você dentro de uma construção de, por exemplo, Rio de Janeiro, se a pessoa for encontrada com a arma, muito possivelmente ela vai ser executada. Então, ela já estaria dentro da legítima defesa ali. Obviamente que todos os requisitos, pessoal, que estão previstos em lei da legítima defesa, aqui não vou entrar para a gente não se estender, não é o caso. Então, não é uma coisa objetiva, não. Ela é utilizada para a defesa do acervo, ponto. Não posso utilizar se não for para isso. Não é isso. A pessoa está arrombando a porta da tua casa é grande, você consegue correr, chegar até o seu acervo, abrir o acervo, pegar a tua arma, legítima defesa, dos meios necessários, né? Sanar injusta agressão utilizando os meios necessários. Então, fazendo esse parênteses, né? Com relação a essa questão do porte aí, né, obviamente que isso seria muito melhor para todos os lados que isso fosse feito por lei, que traria aquilo que falamos no início, a questão da segurança jurídica. Senão você tem uma instabilidade, porque o decreto, popularmente, ele é derrubado, aí, né, como diz popularmente, é derrubado com a canetada. Então, dá uma canetada de um lado, porque, assim, esclarecendo ao pessoal aí, né, que não é da área, o decreto ele serve para regulamentar. Então, é um decreto regulamentar. Então, ele vai regular algo que a lei deixou a desejar. E do mesmo jeito que ele regula para um lado, ele pode regular para o outro. Então, cria essa insegurança, essa instabilidade. A minha opinião é que isso é um tema caro, no meu ver, porque é uma situação aí de muitos casos de legítima defesa, em que vai ocorrer, né, aquele que está transportando a arma vai agir em legítima defesa, seja sua,
ou do seu patrimônio, no caso aí o acervo, então vai estar em legítima defesa, enfim. E isso deveria, por ser um tema caro, por se tratar de segurança, de vida, de integridade, enfim, isso deveria ser regulado por lei, trazer então uma segurança jurídica para todos que estão nesse meio. O decreto é aquilo que uma hora está, outra hora não está. E a questão do porte, que eu acho que também já fica, todos sabem, é a questão do porte para o trânsito, né? Como se você tivesse uma guia de porte de trânsito permanente, então você, para o local do acervo para o local da prática do tiro, da competição, enfim. Acho que é por aí. O ideal é a questão da lei, né? A gente traz a segurança jurídica para a gente ter como afirmar, porque esse tipo de pergunta pega até a gente de surpresa aí. Acabei olhando agora e vi aí o ingresso aí do pessoal do ProArmas aí, agradecer a presença aí desse grupo aí tão importante aí no nosso país, que sempre quando vou falar, falo, apesar do nome ser ProArmas, não é sobre armas efetivamente, né? É questão de liberdade e outros valores aí. Então, obrigado aí, até o coordenador também, Daniel, que eu vi aí. Um abraço para vocês. Eu acho que é isso, doutor. Esse é o ponto. Então, o que acontece, em especial a questão do CAC, que ficou uma categoria que ganhou muita evidência agora, né, no atual governo, e se leva muito em consideração as atitudes de maus CACs, mas eu sou contra criminalizar qualquer categoria a partir de uma meia dúzia, porque eu acho que a atividade do CAC é uma atividade importante, a atividade do tiro esportivo, a própria caça de manejo também é extremamente relevante para controlar a população de animais que são nocivos. Então, eu acho a atividade do CAC importante. O colecionamento, quando ele é sério, por exemplo, existem coleções aí que preservam até a história da própria Força Expedicionária Brasileira, né? Armamentos aí utilizados na Segunda Guerra Mundial, etc. Então, a atividade do CAC é extremamente relevante. Eu sou contra a abordagem hoje que se faz negativa dessa categoria. Agora, existem aqueles que se comportam muito mal e esses aí realmente precisam ter o seu CR cassado e tal, providências administrativas, mas não marginalizar uma classe inteira por conta do comportamento de uma meia dúzia. E o porte do CAC, né, que era o nosso tema inicial, vejam bem, essa lei é de 2003. Essa lei foi feita no primeiro governo do futuro presidente. Então, no primeiro mandato do futuro presidente. E essa lei já contemplou os CACs lá. Então, para quem está preocupado, a extinção dos CACs e tal, eu acho que não. Tá? Até porque essa lei aqui foi feita, repito, no primeiro mandato do futuro presidente da República. E já contemplava os CACs aqui, inclusive no porte funcional. Então, eu acho que essa atividade vai ser preservada. Claro, acredito que algumas restrições, né, vão existir em relação à questão de aquisição, tipo de armamento e tal, mas acho que a atividade do CAC vai ser preservada. Tá? E aí eu vou aproveitar ainda dentro da questão do porte para colocar o seguinte: porte e defesa pessoal, que é o artigo 10 da Lei 10.826. Eu vejo os requerimentos lá, eu até dividi agora, esses requerimentos, eles estão sendo, antes de irem para o superintendente, eles estão sendo instruídos agora pelo meu substituto, que é o delegado Mauro. E eu vejo o seguinte, né? Mas logicamente eu continuo sendo chefe da delegacia e eu dou as instruções ali antes do requerimento seguir. Mas eu vejo o seguinte, no porte, nos pedidos de porte, as pessoas escrevem muito, costumam escrever muito. E nisso de escrever muito, ele conta muita história, ele fala muita coisa. Aí até alguns vão me procurar lá, mas o senhor acha que eu estou mentindo? Não, de forma alguma. Só que aqui a lei é clara, lá no artigo 10. O senhor tem que demonstrar a efetiva necessidade.
Então, essa demonstração, ela se dá de duas formas. Ou em razão da atividade de risco, mas não é uma atividade contemplada com porte funcional. Aí eu cito a categoria que a gente tem contemplado, que é a categoria do DEGASE, que é uma categoria que, no meu modo de ver, está exposta a risco, mas que não está contemplada no artigo 6º do porte funcional. Mesmo esses, eu peço, instruam o requerimento, relacionem suas atividades, porque alguns começaram a informar só que são aquilo. Então, né, precisa instruir o requerimento. Então, nessa questão da instrução do requerimento, o que acontece? Para cada afirmativa, há necessidade da correspondente prova documental. Então, eu fui ameaçado no dia tal. Tá, existe um RO, um registro de ocorrência, existe um depoimento. O que existe que comprova essa ameaça? Eu sofri um atentado. Tá, o que demonstra que o senhor sofreu esse atentado, etc. e tal, né? O que existe aqui que demonstre que o senhor realmente sofreu esse atentado? Eu exerço uma atividade de risco, eu preciso fazer isto. Tá, por que essa atividade de risco? Existem relatos, existem notícias, existem fontes idôneas que demonstrem que essa sua atividade é visada por criminosos, que essa atividade que o senhor desempenha, ela é suscetível de assaltos, de sequestros, existem dados que apontem isso, é um caso. Ou estamos no campo da ilação. Porque o que acontece, né? Quando eu falo de ilação, estou dizendo que são coisas extremamente vagas, extremamente subjetivas. Eu sempre que falo isso, o pessoal aí fica dizendo, alguns devem ficar pensando, o cara é contra, o cara é a favor. Não estou entrando nessa seara. O que eu estou colocando é, a lei, ela não exige a demonstração. Então tem que demonstrar. Demonstrar está além de argumentar, de afirmar. Alguns acham, mas eu estou afirmando. Tudo bem, mas a lei fala em demonstrar. Então, o senhor precisa alegar e mostrar. Tudo que o senhor alega, o senhor tem que mostrar. Então, isso é de difícil entendimento, tá? E alguns me procuram e contam histórias mirabolantes. Só teve uma pessoa que eu falei assim, olha, se eu pudesse, eu dava o porte para esse cara só pela sinceridade. O cara sentou lá na minha frente e falou assim, eu não tenho nada para alegar no meu pedido de porte. Eu só queria poder andar armado. Eu pensei, se eu pudesse, eu dava o porte para esse cara, só pela sinceridade. Porque ele sentou e falou, eu não tenho ameaça, não tenho risco, não tenho nada. Mas eu queria poder andar armado. Olha, eu gostaria até de atendê-lo só pela sua sinceridade, mas, infelizmente, eu estou amarrado. Eu peço que o senhor, né, ou consiga instruir o seu requerimento adequadamente, ou então nem ingresse com o mesmo e tal. E peça que a lei seja modificada, porque se a lei for alterada, aí, né, nós entramos em um outro viés. Mas a atual lei é essa e a gente precisa cumprir. Então, eu queria ver, doutor Marcelo, né, nessa questão de demonstrar a efetiva necessidade, como é que ele entende isso acerca da legislação atual, né? Demonstrar a efetiva necessidade para o porte. Aí é onde mora a grande polêmica, né? Essa demonstração, ela é um ato ali de verificação discricionária da autoridade, né? Então, cada autoridade vai ter ali o seu padrão de análise, né? Então, assim, uma breve explicação, nós temos atos de forma bem sucinta e bem resumida. 2 tipos de atos, os vinculados e os discricionários. Os vinculados estão amarrados à lei, que é justamente o que o doutor Marcelo aí acabou de dizer que não é o caso. Então, é um ato vinculado, onde se analisa caso a caso. E o grande ponto que eu vejo nisso aí é o seguinte, as alegações,
né, doutor? Não sei o que o doutor acha com relação a isso. Elas vêm trazendo como justificativa situações que são situações de segurança pública. Não são risco pessoal. Então, são situações de segurança pública. Existe um problema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Ok, paciência. Infelizmente, é isso. Você precisa individualizar o risco. Então, aqueles que se aventuram em pedido de porte nesse sentido, muito possivelmente não vão conseguir, né, porque o risco precisa ser individualizado e não e aí é importante, né, que não se torna aquele que tem porte não se torna ali o super-homem, o policial sem carteira de policial, ele não é o garantidor de nada. Então a situação é risco pessoal, é a situação para ele. Eu ando com muito dinheiro, né? Eu já ouvi isso, né? Eu ando com muito dinheiro. Assim, a gente fica, né, na dúvida se dá os parabéns ou se dá um conselho pro cara, né? Não andar com muito dinheiro, faz uma transferência aí, faz um Pix, não fica andando com muito dinheiro, que é perigoso, porque isso não é, no meu entender, não é um fato justificativo, senão todo mundo vai sacar o dinheiro no banco ali, ficar andando com o bolso cheio de dinheiro e querer fazer um requerimento de porte. Eu acho que não é por aí. Os requisitos são analisados caso a caso, daí a discricionalidade. Eu acho que aí, não querendo voltar, mas não querendo falar, mas falando, a questão aí do governo, acho que trouxe um amadurecimento muito grande para isso aí, com relação a esses temas. Imagina assim, perceba a dificuldade, né, do doutor com os pedidos, né, ali até brinco, né, o incansável, né, de tentar elucidar, de tentar a boa vontade que o doutor tem. Assim, acho que isso vale para muito aí, todas as delegacias que o senhor teve, que o doutor teve. Acho que isso abrilhanta e faz com que isso deveria até, no meu ponto de vista, ser estendido aí para uma atuação até maior dentro da corporação, para que pudesse, uma atuação maior do doutor mesmo, pessoa, doutor Marcelo Daimon, dentro da instituição, para enriquecer aí através dessa, que não posso dizer que é boa vontade, é o dever do funcionário público, mas isso, infelizmente, no nosso país ainda engatinha e às vezes se arrasta, né? E aí, essa forma de atuar trouxe, assim como acredito que essa live aqui, né, com a minha humilde contribuição, está trazendo esclarecimentos para as pessoas, para que consigam entender efetivamente que não é a autoridade, às vezes, que nega, né, que faz com que está fazendo um negócio ali, né, popularmente dizendo, desculpe o termo, mas de sacanagem, né? Ela está amarrada a uma situação e anteriormente existia até às vezes um despreparo de determinados profissionais que atuavam em determinados segmentos por conta de toda uma amarração ideológica já anterior, etc. A lei surgiu, o Estatuto de Desarmamento, mas teoricamente veio de forma para não desarmar, enfim, isso acabou trazendo grande confusão, que eu acho que nos últimos anos aí acabou sendo esclarecido, e grande parte desse conhecimento aí, né, sendo bem sincero, são atuações como a do doutor Marcelo Daimon aí que fazem a diferença. Eu agradeço aí pelas palavras, né? E o recado que eu passo, aproveitando aqui o espaço, é para todos aqueles que têm interesse em adquirir arma, transferir a arma, ou até interesse no porte, que instruam seus requerimentos adequadamente. Antes de enviar, confiram, porque a maioria dos indeferimentos se dá por requisitos objetivos. Não estou falando, claro, do porte, né? Mas mesmo no porte, a maioria assim, o processo fica parado muitas vezes por conta de requisitos objetivos. Falta de certidão de antecedentes criminais,
Às vezes falta de documentação, CPF, por exemplo, tá? Então, isso atrasa o processo. Então, eu quero um serviço célere, quero que a polícia analise meu requerimento. Esse público é muito ansioso, eu noto isso. Então, eu quero que o meu requerimento seja analisado num espaço curto de tempo. Tá? Por Brasília, nós teríamos 21 dias para analisar os pedidos de aquisição e transferência e registro, e 42 dias para analisar os requerimentos de porte. Eu tenho brigado para que esse tempo, pelo menos dentro do município do Rio de Janeiro, seja bem mais curto, porque eu entendo que o público quer um atendimento rápido, um atendimento sério, então eu tento estabelecer metas na delegacia para que a gente responda rapidamente, tentando premiar os policiais pela análise rápida e correta dos processos. Então, mas eu vejo que a grande dificuldade está nisso, de fazer com que as pessoas juntem a documentação correta. A documentação vem bem incorreta, faltando muita coisa, né? E aí isso atrapalha bastante e o processo fica parado por conta disso. Bom, então eu vou resumir o que a gente tocou até então, né, para quem chegou depois, para ver algumas conclusões. Primeiro, né, não acreditamos que durante o período de validade do registro vai haver qualquer tipo de ação contra aqueles que têm as armas adquiridas regularmente. O problema vai existir quando dá renovação, tá? Aí sim pode haver um problema de não conseguir renovar o registro por não atender os requisitos mais. Com relação à questão da posse, falamos aí de declarar efetiva necessidade, anexando a documentação pertinente, mas que os requisitos, logicamente, nunca serão idênticos ao do porte. Vou esclarecer um ponto aqui que o doutor Marcelo colocou, que eu até procurei aqui nos comentários, que é o seguinte, a questão da legítima defesa. A legítima defesa, ela é um instituto tão antigo, mas tão antigo na história da humanidade, que alguns afirmam que as suas primeiras remissões constavam do Código de Hammurabi. Outros dizem que é um instituto até mais antigo que esse, que o próprio Código de Hammurabi lá na antiga Babilônia. E ainda, se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nós temos, aí já falando da nossa civilização ocidental, nós temos aí remissões ao Instituto da Legítima Defesa. Claro que de forma ainda bastante rudimentar. Então, a legítima defesa é um reconhecimento do poder público de que ele, apesar de deter o monopólio do uso da força, ele não tem condições de estar ao lado de cada um dos seus súditos 24 horas por dia, para garantir a segurança. Então, ele diz, olha, em caso de agressão atual ou iminente, defenda-se, está autorizado. Defenda-se de forma, né, proporcional à agressão, defenda-se. Tá? E aí, claro, uso moderado dos meios necessários. Se o único meio que eu tenho à disposição quando estão invadindo minha casa é a carabina 556 que está no meu acervo CAC, é lógico que eu vou dispor desse meio. Tá? E a discussão não vai ser se houve ou se não houve legítima defesa. Vai ser a respeito do emprego dessa arma, mas depois lá na seara administrativa. Né? Porque aí a arma estava até dentro de casa. Estava onde tinha que estar mesmo. Não, mas eu usei a minha arma no deslocamento, tal, não sei o quê. Existe a previsão de ter uma arma do acervo CAC pronta para emprego no deslocamento para atividade. É claro que isso não é só para defender o acervo, é para autodefesa também. Porque quando vai no acervo, óbvio, eu tenho que eliminar o detentor do acervo para conseguir pegar o acervo. Ou, pelo menos, subjugar o detentor do acervo para conseguir ter acesso ao acervo que ele está se deslocando. Então, nessa questão da legítima defesa, eu particularmente não vejo problema algum. Se eu fosse a autoridade policial e me apresentasse a ocorrência, jamais autuaria em flagrante alguém que usou uma arma do seu acervo pessoal configurada a legítima defesa. Claro, não estou falando de homicídio,
nada disso. Estou falando de configurada legítima defesa. Né? E a questão da regularidade da arma depois poderia ser apurado num futuro procedimento administrativo lá junto ao Exército, que no caso é o responsável. Bom, então, caminhando aqui para o fim da nossa live, eu queria deixar aí a palavra com o doutor Marcelo aí para as suas considerações finais a respeito de como ele vê aí perspectiva aí em relação a esse tema, agora no futuro, né? Já ouvi aí as pessoas falando, vou correr para adquirir tudo que eu posso até o final do ano, com medo aí das restrições, né? Ou aquela questão que a gente já até colocou aqui, vou transferir todo o meu acervo para o Exército e tal, né? E também já colocamos aqui, mas vou deixar aí para o doutor Marcelo fazer suas considerações finais e depois eu volto aqui para fazer as minhas. Não, perfeito, doutor. Depois desse grande resumo ainda, né? Desse grande resumo não, desse pequeno resumo, mas que trouxe todo aí o conteúdo, acho que fica tudo bem claro, né? Para o pessoal que entrou depois, nós tratamos aqui dessa possibilidade de aquisição, de posse, de porte, a diferenciação com relação a isso, né? A questão, um ponto que nós não chegamos a falar, mas que é interessante, né? Da discricionariedade, é que ela está sempre amarrada aí a princípios legais e a princípios constitucionais, né? Então não fica aí da cabeça da autoridade policial, e se ficar, cabe ação judicial para isso aí, para analisar se a decisão foi tomada dentro desses padrões legais e constitucionais, né? Então isso é importante, né? Eu vejo que houve um amadurecimento, como disse, em relação à sociedade, com relação a isso. Acho que, como todo setor da sociedade, tem pessoas que se utilizam para promoção de algo ilícito e tal. Acho que isso não deve assustar as pessoas que são contra, ou as pessoas que não sabem se são a favor ou são contra. Aqueles que são contra, né, ou que acham que não tem condição de portar arma, eu vejo isso muito em sala de aula, quando trato sobre esse tema. A pessoa fala que não tem condição de portar arma de fogo. Eu não portaria porque numa briga de trânsito eu daria um tiro. Eu pergunto, mas você faria um pedido para porte? Não. Então você é um problema a menos, porque se você teria uma atitude dessa e você não faria o pedido, então a gente não precisa se preocupar, né? Porque ninguém em sã consciência, não, eu não poderia portar, mas eu faria um pedido de porte. Então, são coisas que são contrapontos, que não são coisas que não se justificam, né? Essa questão da legítima defesa também é muito importante, esses esclarecimentos com relação a isso aí. Acho de extrema relevância as pessoas entenderem efetivamente aí que o CAC pode utilizar e deve utilizar na questão de legítima defesa, e aí tem que tomar cuidado com os excessos, etc. Tudo isso aí precisa estar bem na cabeça das pessoas, e aí vale a procurar, né, o conhecimento, procurar um profissional para esclarecer, porque a pessoa acha que também, agora eu tenho esse direito de posse ou de porte, posso sair, como eu falei aí, como um novo policial sem ser policial. Não é por aí. Tá? Então precisa ter toda a cautela e evitar erros, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você portar ou ter a arma em casa é uma responsabilidade muito grande, e a cobrança também é grande, né? O doutor Marcelo está aí para não deixar mentir, né, com relação a isso. A cobrança é forte, então é uma situação de responsabilidade, né? No mais, acredito que esses pontos aí o pessoal consegue, assistindo a live aí novamente, esclarecer algumas coisas, e a gente está aí para tentar ajudar da melhor forma aí. Acredito que agradeço demais aí o convite. E agora, nessas minhas considerações finais, né, eu lhe puxo o tapete, né, porque o doutor me fez o convite, né, na última live. Agora eu faço o convite aí para a gente tratar sobre um tema aí de hermenêutica, né, sobre interpretação de leis, aí para a gente discutir como é que são interpretadas as leis atualmente. Espero aí já aproveitei agora para não ficar ruim do cara falar não, né, então é uma situação aí, te coloquei nessa ajusta aí no ao vivo, aí fica difícil de falar não. Depois a galera me ajuda a cobrar. E a gente tratar sobre hermenêutica, sobre como seria um discurso aí mais filosófico, uma coisa mais aprofundada para a galera que gosta disso aí.
e para a gente entender como é que estão sendo tomadas aí decisões, etc. E trabalhar um pouco com esse futuro aí, eu acho que é uma coisa interessante. Para encerrar a minha fala aqui, eu gostaria de agradecer aí os amigos aí, Black Belts aí presentes na live aí, todos os demais aí, não vou citar o nome de todos aí, mas em especial aí dois guerreiros aí, três guerreiros na verdade aí, especial aí, que é o Jean Buiu, o Júnior Lisboa e o meu amigo aí, exemplo aí também, aí, doutor aí, Alexandre Fernandes Dantas, o Alexandre Café, tá sempre aí, sempre ao meu lado aí, eu sempre ao lado dele. Também o doutor Rafael, promotor de justiça aí do estado do Rio, né, um grande amigo aí que tem me ajudado em algumas questões aí de crescimento aí pessoal, Rafael Scheiner, e os pilotos também aí, os pilotos aí da galera da moto aí, Helder Chad, o Júnior 299, galera que eu pude ver aqui que entrou aqui, e os demais que eu não vi também, o Luciano provavelmente também está aí, galera aí que é piloto profissional, né? E ProArmas, Daniel do ProArmas aí, Felipe Nini também deve estar assistindo a gente aí, o Matheus, enfim. Um abraço a todos aí, agradecer a oportunidade mais uma vez, doutor, de eu abrir esse canal, que é importante para a sociedade como um todo aí, para um crescimento para a sociedade. Então, fico muito satisfeito e agradeço aí a presença de todos os amigos aí que disponibilizaram o tempo aí para escutar nós falarmos sobre esse tema aí, que é de suma importância para garantir aí a nossa sociedade, a nossa defesa aí dos nossos lares, dos nossos bens, das nossas famílias. Eu agradeço aí o convite, doutor Marcelo, já aceito, tá? Vou responder a pergunta aqui de um IAT, que colocou aqui, um instrutor de armamento e tiro. O instrutor de armamento e tiro que atua com carteira assinada, credenciado ou não, que eu comprove, credenciado, nós temos concedido porte. Os não credenciados, se comprovarem vínculo efetivo, ou seja, carteira assinada, vínculo com clube, atuação efetiva, também tem sido deferido porte. Então, os que têm entrado, né? Agora, tem cara que entra e está respondendo Lei Maria da Penha, aí não tem como, né? Mas se tiver com a documentação toda ok, instrutor de armamento e tiro tem sido concedido na atual administração, a política do nosso superintendente regional. Tá? Vou finalizar aqui a minha fala colocando o seguinte: todos aqueles que obtêm a posse ou o porte de arma de fogo têm uma grande responsabilidade. Por quê? A sociedade está de olho em você. Se você fizer algo errado com a sua arma, tá, você prejudica o direito de vários que estão ao seu redor. Você prejudica todos aqueles que pretendem adquirir uma arma ou pretendem importar uma arma, porque isso vai ser usado como argumento contrário. Então, tenham consciência o seguinte: arma de fogo não é brinquedo. Arma de fogo é um instrumento de defesa, um instrumento de esporte, um instrumento de caça, qualquer que seja. Tá? Então, é necessário que aqueles que adquirem esse armamento, que consigam eventualmente portá-lo, que tenham grande responsabilidade quando assim o fazem. E a questão da legítima defesa de terceiros. Uma coisa é a legítima defesa de terceiros. Eu tenho porte, estou vendo uma mulher sendo agredida, vai ser morta a facadas, como foi a juíza lá. Vou empregar meu armamento em defesa dessa mulher que está ali para ser assassinada? Claro que sim. Legítima defesa de terceiros. Não, estou desconfiado daquela pessoa ali, vou abordá-la. Isso é trabalho policial. Estou desconfiado daquele sujeito, vou abordá-lo. Não, isso é trabalho policial. Acione a força pública para fazê-lo. Legítima defesa de terceiros é uma coisa. Busca pessoal, quando há fundada suspeita, é outra totalmente diferente. E o próprio Superior Tribunal de Justiça afirma que a busca pessoal é atribuição da autoridade policial e seus agentes. Então, vamos diferenciar legítima defesa de terceiros de busca. Busca só pode ser feita pela polícia. Tá? Então, tenham responsabilidade, atuem corretamente com esse armamento, tenham em mente que andar armado é algo para poucos.
porque é necessário um estado de alerta frequente. Se eu sou incapaz de manter esse estado de alerta, eu não devo transitar armado, porque eu estou me colocando numa situação de risco. Então, tenha em mente, andar armado, ter uma arma é responsabilidade. Treinamento constante, estado de alerta, porque o criminoso tende a surpreender. Doutor Vitor, superintendente regional em Brasília, para mim, um dos melhores delegados que a Polícia Federal possui. Ele sempre afirmou o seguinte: vamos sair do campo do reagir para o campo do agir. O estado de alerta é para que eu me antecipe à ameaça. Porque depois que eu sou surpreendido, aí o próprio nome diz, reagir, eu estou saindo de trás. Eu estou saindo atrasado. A vantagem está com o criminoso. Tá? Então, eu peço isso a todos. Responsabilidade. Um grande abraço aqui, Marcelo Fraga. Grande abraço ao meu mestre, José Carlos, aí, já que falou dos Black Belts, né? Grande abraço ao meu mestre, José Carlos, Ossi, tá? Grande abraço a todos os meus alunos aí que acompanharam. A Cris, um beijo no coração, tá? A todos aí, fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela presença, tá? E um abraço aí, todos fiquem muito bem e na presença do Senhor. Abraço. Abraço, pessoal, meus alunos também. Um grande abraço aí para todos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.